Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nós somos a Família Franco. Nesse vídeo a gente vai falar sobre inteligência emocional e vamos se basear principalmente em dois aprendizados que nós tivemos com um livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, e o livro Poder do Hábito, sem contar as nossas histórias, que eu acredito que vale muito mais do que o conteúdo passado no livro, porque as nossas histórias são aprendizados da vida real. Muitas vezes um livro você não consegue ter um aprendizado verdadeiro, você tem que praticar e viver aquilo. E a gente tem experiência de sobra sobre o que a gente vai falar hoje, não é mesmo? Verdade. Alice nem sempre foi uma criança muito fácil. O que acontece? Muitas vezes a Alice se estressava com coisas simples, a Alice gritava com o papai e com a mamãe, a Alice ia passar o final de semana na casa dos avós e voltava totalmente diferente. O que acontece nesse caso? Como que faz para lidar com um filho e ensinar inteligência emocional para ele? Como que faz para lidar com um filho que é estressado, que sente raiva, que muitas vezes grita, chora por qualquer motivo? Eu acho que isso é o terror de muitos pais. E lembrando que as crianças, elas não entendem nada das emoções dela nessa idade, tá? Então hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional para crianças. O primeiro passo que você tem que ter em mente é você analisar essa inteligência emocional. Mas Franco, como que eu faço para analisar a inteligência emocional do meu filho? Como que eu sei se realmente o meu filho está precisando de ajuda ou não? É muito simples. Quando se trata de inteligência emocional, tanto para o adulto quanto para a criança, nós temos 3 passos muito simples para identificar o nível da inteligência emocional desse indivíduo, dessa criança com que a gente está lidando. O primeiro passo é: qual a velocidade que essa criança explode quando alguma coisa tira essa criança fora do sério? Ela explode rápido ou ela sabe se controlar? Se você está no mercado, por exemplo, isso já aconteceu com a gente inclusive, e a criança quer uma bolacha, você não pode dar bolacha para ela, você não pode dar aquilo que ela quer, porque você sabe que não é o momento certo, não é o momento adequado. Ela explode rápido ou ela sabe entender a situação? Esse é o primeiro ponto. Então o segundo ponto é o quão fundo essa criança mergulha nas emoções dela. Ela fica realmente muito triste, ela se abala com qualquer coisa, ou ela entende tranquilamente. Quanto tempo ela demora quando ela recebe um não? Você não vai ou você não pode? Ou então, vamos fazer isso que vai ser melhor para você? Quanto tempo ela demora para estourar ou entender aquela situação que ela está gerando, tendo na atmosfera dela naquele momento? Exatamente. O segundo ponto, recapitulando, é o quão fundo ela vai. E o terceiro ponto é o quão rápido essa criança retorna à sua linha de base. Então nós temos o primeiro ponto, que é o quão rápido ela explode. Ela explode por qualquer coisa? Ou ela demora para explodir? Ela fica realmente muito chateada com qualquer coisa e mergulha nas emoções dela ou não? E o terceiro ponto é o quão rápido ela volta. E o segundo passo muito importante após identificar o nível da inteligência emocional do seu filho é: entre em rapport com ele. Afinal de contas, o que é o rapport? O rapport nada mais é do que você ter o mesmo diálogo com a pessoa. Entrar na mesma sintonia que ela. Exemplo, se a criança estiver sentada, você não vai falar assim com ela com autoridade. Agacha, fica olho com ela. Tem aquela intimidade. Troque olhares, faça mais ou menos o que ela esteja fazendo. Se ela estiver jogada no chão, você não vai se jogar no chão. Mas tenta falar com ela ao ponto que ela vá te escutar, sem gritar, sem se exaltar. Se você se exalta, você só afasta a criança. Então tenta entrar em rapport com ela, tendo a mesma tonalidade que ela. É uma técnica muito simples para você entrar em rapport faça o espelhamento com a criança. Ela está falando baixo ou alto? Se estiver falando baixo, fale mais baixo com ela. Ela está falando alto? Então fala: filha, peraí, vamos lá, deixa o papai entender o que está acontecendo. Fala alto também. Ela está acuada? Também chega com tranquilidade. Não, ela está expansiva? Seja expansivo também. E se ela estiver agachada, agache para falar com ela. Nunca fale de pé. Esse é um ponto muito importante para o seu filho querer escutar você. Isso é muito importante até mesmo na comunicação de adulto. Porque se um adulto fala gritando e o outro fala baixo, essas duas pessoas não conectam. Geralmente você vai ver pessoas muito parecidas tendo amizade. E isso traz muita conexão entre o pai e o filho, entre os amigos, entre o cônjuge. Quando nós estamos conversando na mesma sintonia, é muito mais agradável. Fala sério. E lembrando, esse vídeo será dividido em 2 etapas. Nessa etapa número 1, nós vamos focar no passo a passo. Na etapa número 2, no segundo vídeo, a gente vai focar nas histórias e o que a gente viveu na prática relacionado a isso que a gente está passando hoje aqui para você. Então vamos lá. E o terceiro ponto é: conte histórias. Aprende a contar histórias para o seu filho.
Fala pra mim, quantas histórias você lembra do seu pai, da sua mãe, da infância deles? Tenho certeza que várias histórias. Por quê? Geralmente as crianças têm um apego muito grande com as histórias dos pais. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de ensinar algo, conte uma história. Conte uma história sobre a sua vida. Como que era a sua vida? Como que foi quando você precisou aprender aquilo? Por exemplo, hoje eu estava ensinando para Alice como que foi a primeira vez que eu ganhei meu primeiro cofrinho para economizar dinheiro. Ela não sabe o que é um cofrinho e ganhou o primeiro cofrinho dela hoje. E eu tive que contar uma história para ela entender para que serve um cofrinho. Algo que é muito simples para nós, mas que para uma criança é a primeira vez que ela está tendo contato com aquilo. Então ela precisa de uma boa história para poder entender aquilo que é novo para ela. Isso é muito interessante, porque as histórias também conectam muito, né, gente? Olha, uma história bem contada vale 1000 vezes do que 1000 conversas repetitivas, porque fixa muito na cabeça de uma criancinha. A gente conta uma história hoje para Alice, pode passar 1 ou 2 semanas, ela tá com aquela mesma história. Papai, me mostra de novo aquilo, conta de novo aquela história. E é muito interessante como eles guardam as histórias. E o quarto, último ponto, para a gente encerrar esse vídeo com chave de ouro é: chame o seu filho, convide ele para externalizar a emoção que ele está sentindo. Vou te dar um exemplo. A Alice, esses dias, fez algo que irritou a Mayara. E a Mayara acabou colocando ela de castigo. E quando eu cheguei e eu vi aquela situação, a Alice estava lá toda triste, parecia que o mundo tinha acabado para ela. O que eu fiz? Eu convidei ela para externalizar a raiva dela. Essa externalização da raiva pode ser brincando, pode ser desenhando, pode ser cantando. Alguma coisa a criança tem que fazer. A pior coisa que você pode fazer com um adulto e com uma criança é fazer ele ficar com uma raiva reprimida. Não faça isso com seu filho. Não reprima. Isso pode acabar com o desenvolvimento da inteligência emocional do seu filho. Porque ele entende que a raiva faz mal. Quantas vezes você mesmo não ficou com raiva por estar com raiva? Não é mesmo? E seu pai não te ensinou a você colocar essa raiva para fora. Por isso é muito importante você ensinar o seu filho a colocar essa raiva para fora de maneira saudável, para que ele possa simplesmente tirar aquilo de dentro dele e externalizar aquilo para aquilo não ficar machucando ele. E até mesmo ele deixar a raiva da mamãe de lado, a raiva do papai de lado e ele voltar a sorrir e ela voltar a sorrir. E isso é uma técnica muito inteligente, porque no momento que ele externaliza a raiva dele e joga tudo aquilo que ele tá lá cavucando lá no fundo, ele traz para fora e ele volta ao nível que ele estava, à superfície, o equilíbrio emocional dele. E é isso, essa foi a primeira parte do vídeo de inteligência emocional para criança. Se você gostou, se inscreve aqui, deixa o seu comentário e a gente vai ler um por um. Iremos ler todos os comentários, então deixa aqui os comentários sobre o que você achou, situações que você passa com seu filho também, coloca aqui pra gente saber. Conte uma história que você já viveu com seu filho. Deixa aqui seu feedback, isso é muito importante. Traz mais conhecimento para nós e para quem vai estiver assistindo. E é isso, se você quiser ver a gente falando sobre algum tema também, deixa sua sugestão aqui embaixo. E é isso, esse foi mais um vídeo da Família Franco.